Olá, como é bom estar aqui com vocês. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Tô aqui dando risada porque o Gustavo estava me desconcentrando, viu, gente? Agora a culpa é dele. Ai, mas é bom para a gente descontrair, né? Ainda mais para falar sobre um assunto que a gente vai falar tão bem agora, porque, na verdade, né, os nossos amigos falam muito bem sobre qualquer assunto, e eu digo assim, a gente vai trazer para o nosso dia a dia, como eu sempre falo aqui. Mas antes da gente ver essa palestra, que eu já vou contar quem é que, né, vai nos trazer esse presente, eu queria falar uma coisa, que quando eles trazem um tema desse, por exemplo, exercitar o bem, que é o nosso tema da nossa palestra, a gente fica muito com um sentido figurado, né, ai, vou ser boazinha, ai, vou ser uma santa, nossa, mas eu ainda não estou, né, à altura de Jesus para ser como ele. E a gente esquece que, às vezes, o exercitar o bem é trabalhar o magnetismo desse bem. Ou seja, tudo que eu vou lançar, jogar para o universo, ou que eu vou pensar, é este bem. E não necessariamente fazer alguém. Isso deveríamos, né? Mas a gente ainda tem que galgar ainda um longo caminho para que a gente consiga realmente fazer isso. Enquanto a gente não consegue, a gente tem que pelo menos se conscientizar que este bem, a gente tem que fazer para nós mesmos. Eu sempre vejo eles falarem muito, para a gente sempre ter muita humildade e simplicidade. Eu já estou começando aqui a falar dessas duas palavras, né? Que ele fala bem no final, mas eu achei já importante frisar, porque nós ainda não conseguimos determinadas disciplinas e sermos bem, fazer o bem para nós mesmos e para o outro, ou para quem está, né, à nossa volta, família, trabalho, enfim. A gente só não consegue isso ainda porque às vezes falta isso, o simples e a humildade, né, de fazer com o coração. Você tem que ter humildade de olhar para si, se perceber e entender que às vezes você não está pronto, que você tem que entender algumas coisas para dar um próximo passo. Mas a gente fica muito magoável, né? Ai, não, isso me machucou. Não, por exemplo, vamos pôr assim, um time de futebol, né? As pessoas vão escolher ali os melhores jogadores para jogar e, de repente, você não é escolhido. E aí você já fica triste, tudo. E, às vezes, ali é uma outra oportunidade de você ir para um outro time, para você, sabe, fazer mudanças. Eu estou dando esse exemplo porque aconteceu comigo, e eu sempre fui muito de ficar chateada, de achar que aquela coisa era pessoal. E aí, quando eu tive a humildade de entender e falar, não, tem gente que faz melhor que você. Se você quiser dar um passo a mais, você vai ter que superar. Né? Isso é essa humildade que eles explicam, mas não para sermos agressivos conosco, mas sim perceber de que não é o mundo que está contra você, né? Que ali às vezes é uma situação. A gente fala tanto em fé, né, em nós mesmos, fé no outro, fé na vida, né? E quando a gente tem isso, a gente não liga se de repente as coisas mudam de caminho, né? Tira daqui, põe ali, no seu trabalho, na vida, ou até mesmo relacionamento, né? Quantas pessoas aí sofrem por amor, porque não me quer mais. Você vai fazer o quê? Entende? E o tempo, eu sempre falo, ele é mestre. Às vezes, uma situação muito adversa hoje é a oportunidade de um crescimento, de uma visão. E é isso que a gente tem que começar a prestar bem atenção, porque isso dá trabalho, né? Eu sempre falo aqui, essa disciplina dá trabalho. Mas, às vezes, é a partir daí que a gente vai ter uma grande oportunidade ou uma grande visão de uma outra coisa, de um outro ângulo, e aí vão surgindo coisas novas. Porque as mudanças, elas são sempre muito bem-vindas. A gente que sofre com as mudanças. Mas aí vem o tempo, né? E se a gente, claro, tem a humildade, abre o coração, olha e fala, poxa, que bom que foi dessa maneira, né? Se tivesse eu ficado sempre naquela mesmice, eu não teria feito algo diferente, eu não teria outras experiências, outras visões.
né? Então, vamos sempre, todos nós, prestarmos atenção a cada palavrinha do que esses irmãos dizem e, principalmente, aplicar. Porque tem um exemplo aqui, que eu vou daqui a pouco fazer uma pergunta para vocês, que ele vai falar na palestra, que eu tenho certeza que todos sabem a resposta, mas eu tenho, pelo menos aconteceu comigo, eu não tenho exercitado isso que ele vai citar. Então, vamos, né, parar de falar aqui para a gente ouvir esses ensinamentos, que é do nosso queridíssimo amigo, né, Augusto Irineu, que eu sou muito grata. Aliás, eu sou a todos eles, mas ele foi o que eu mais tive contato assim que eu cheguei na casa, e ele humildemente ensinou muito, né? Não consegui aprender tudo, né, porque a gente ainda está aprendendo, mas assim, de um coração gigantesco, e ele sempre preserva isso de trazer a alegria, o bem-estar, para ter a paz, para ter a cura em todos os sentidos. Então, isso me fez uma grande diferença na minha vida. Então, vamos ouvir para a gente continuar, né, com uma vida mais em paz, mais tranquila. A importância de exercitar o bem faz a diferença para que tu enxergue, sinta uma força da qual muitos desconhecem, desacreditam. Quando Jesus passou, ensinava a tudo e a todos do quanto coisas simples fariam diferença. Basta a atenção prestar. Jesus, aonde chegava, as primeiras palavras: a paz seja convosco. Isto fazia com que aqueles que estavam ali recebessem essa emanação e assim desarmavam-se. Assim permitiam com que uma boa vibração tirasse deles vibrações negativas, para que ali todo o conhecimento trazido por ele pudesse ter a permissão por aqueles que ali adentravam propagar. E vemos que muitos têm o conhecimento e não utilizam este simples ato de propagar boas palavras. Muitos, por conviverem permanentemente juntos, deixam de desejar aos seus um bom dia, um bom trabalho, uma boa ação. Quando tu se acostumar a fazer isso, tu vai ver que isto vai refletir no vosso dia, na vossa vida, de todas as formas. A palavra ecoa uma energia que faz com que tu se torne forte, faz com que tu abra caminhos, faz com que tu se proteja. E assim, de várias formas, é ensinado. Quando Jesus ensinou a orar, a falar com o Pai, um mantra poderoso que, quando ecoado com força, afasta todos os males. Mas vemos que as pessoas têm pressa. E sim, assim se tornam ansiosas. E assim fazem com que esta ansiedade faça com que o mal esteja sempre presente a induzi-las ao erro através da pressa. É trazido de várias formas os meios de proteger-se. Há um irmão que vem à casa, um cigano, que fala para as pessoas usarem um pequeno mantra. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu realizo. Fazer com que uma emanação de um desejo verdadeiro se perpetue, começando através dessas palavras. É falado, é ensinado, é levado de várias formas. Muitos já ouviram, poucos praticam, porque acham que são apenas palavras, e não são. São energias, são um meio de reabastecer-se para que tu tenha condição de enfrentar as dificuldades da qual enfrenta. Para que assim tu potencialize uma condição de uma vida melhor de todas as formas. Assim, quando tu começa a praticar
do conhecimento oferecido faz com que tu crie uma condição de se fortalecer. Mas quando tu coloca obstáculos, achando que é simples demais, é fácil demais para ser verdade, não pode ser. O meu problema, a minha doença é grave. E isto faz com que tu potencialize a isso. E não se dá o direito de aplicar aquilo a qual tu veio buscar de auxílio. Quando se dá o direito, tu vê a reação no seu devido tempo e ação. Para que assim entenda, pedimos às pessoas para que tomem os cuidados no lar, aonde tu vive e respira com aqueles a quem tu está ali unidos por um propósito, a família. Se tu cuida desse ambiente de todas as formas, fisicamente, energeticamente, espiritualmente, tu blinda-se, tu se protege, tu se imuniza, tu faz com que ali o ambiente lhe reabasteça constantemente de ânimo, de disposição, para fazer com que todo e qualquer desajuste volte a ser plenamente recuperado e fortalecido. Mas quantos fazem a isso? Quantos acham que não têm tempo para cuidar desse ambiente? Assim tu vai se desprezando. Assim tu não valoriza ao ser da qual tu é. Tu deixa com que, de qualquer forma, de qualquer jeito, as coisas estejam à sua volta. E isso faz com que a vossa vida seja desta forma, de qualquer jeito, de qualquer forma. Ora, se tu não valoriza a ti, quem poderá fazê-lo? Assim é que buscamos fazer com que entenda que podemos ajudar, podemos orientar como tu se curar. Como fazer para que o corpo volte a ter todo o vigor e força? Não é a idade que impõe a ti o sofrimento. É a desarmonia, é a pressa, é a ansiedade, que faz com que tu faça, por muito tempo, atitudes erradas. Não se alimenta corretamente, não se exercita corretamente, não busca o meio de se descontrair. A ansiedade, a pressa está sempre induzindo a vós a fazer as coisas desta forma. E não vê que a única coisa que está acelerando é o mal. Por isso, pedimos, repetimos, fazei para ti o seu melhor, agir da melhor forma, com paciência, com amor, e verás o resultado da qual tu pode alcançar. Já é mostrado, já é comprovado pela ciência humana aquilo que a ciência espiritual sempre o disse, que quando tu cria esta vibração boa de paz, o corpo reage, se fortalece muito mais rápido. Quando tu ora com fervor, o corpo reage mais forte. São coisas da qual os olhos não enxergam, mas o corpo é capaz de sentir, detectar e absolver a isso, fazendo com que haja uma recuperação da qual a medicina humana não compreende, não entende, mas já sabe que existe esta forma de facinho fazer. Por isso, a vós que vieste e diz que acredita na condição espiritual de auxílio, fazei da melhor forma para que esta energia lhe ajude em todos os momentos, para que teus pensamentos não se tornem duvidosos, nem com medo, nada contrário ao bem que tu fez com que vieste aqui a buscar. A orientação é simples, da boa alimentação natural, fazendo com que o corpo absorva ali propriedades da qual estimularão o organismo a purificar-se, a revigorar-se da maneira natural da qual o é, fazendo assim com que uma espontaneidade física retorne e faça ao corpo a sua plena funcionabilidade,
orgânica, física, através do estímulo energético da qual tu se propôs e o fez. Assim, a prática, o exercício daquela orientação tem a sua eficácia. Caso contrário, se tu ainda deixar com que a pressa, a ansiedade decida por vós, por mais que tu use os elementos corretos, a ação será mínima perante a não condição que tu se oferece. É simples assim. Tu pode ter ali um prato repleto de alimentos essenciais, naturais, que o corpo precisa. Mas se os pensamentos, os sentimentos são contrários, pouquíssimo mesmo, ele consegue absorver daquilo que o alimento tem a oferecer. Assim em tudo na vida. Quando tu deixa os bons pensamentos e sentimentos agirem por vós, o resultado é decorrente a isso. Por isso, novamente, pedimos, sejais e valorizai-se da maneira correta. Não deixe de nenhuma forma a pressa decidir por vós. O auxílio todos vão receber. Quando recebe este auxílio, é importante com que tu tenha a boa energia para fazer compreender o que é pedido. A dúvida que muitos têm, o medo que muitos carregam, interfere na decisão a tomar, para que possa proporcionar com que processos cirúrgicos que já foram feitos tenha a sua eficácia, fazer com que uma condição de melhora se perpetue através de uma ação que, desse momento em diante, tu comece a praticar. Não adianta ter uma orientação, não adianta ter a conhecimento, mas não praticar da maneira a qual necessário. Assim, podemos ajudar. A orientação, os meios são trazidos. Mas como tu irá utilizar? Como tu quer com que a tua vida melhore? Tu quer um milagre e pede ao santo que faça o milagre? Tenhais certeza que o único santo capaz de realizar o milagre que tu pede, sois vós. Nosso Senhor ensinou que é teu esforço que faz com que tu alcance a tudo. Por isso, não colocais dificuldade aonde não existe. Não deixais com que um pedido simples para tu se, por um período apenas, deixar de não ingerir no corpo derivados animais, farão um resultado surpreendente através dessa ação e com os bons sentimentos praticados. Mas muitos se detêm a isso. Como não comer isso? Como não fazer aquilo? Se é um costume, um vício. Ora, se tu quer verdadeiramente alcançar o bem que tu desejas, tenhas certeza que todos esses costumes, vícios, tu deixa para trás a partir do momento em que verdadeiramente queres que tu melhore. É simples assim, como tudo na vida o é. A simplicidade, a humildade no viver faz com que tu resolva todas as situações contrárias da qual está a vivenciar. Assim, tu se cura, assim tu prospera, assim volta a viver com a energia crística da qual tu tem, superando, vencendo todos os males que possa estar a enfrentar. Nós vamos ajudar. Fazei da vossa parte um instrumento perfeito para se fortalecer. Prestai atenção naquilo que tu vê. Prestai atenção naquilo que tu ouve. Não deixai com que palavras, gestos interfiram em vós. Quando tu sabe fazer boas escolhas no que ouve e vê, tu purifica teus pensamentos, fortalece a sua caminhada e assim elimina muito dos males que tu permite chegar quando o invigilante está. A ajuda chegou.
tu não chegou à casa de Maria ao acaso. Tenha certeza que quem fez com que tu chegasse são aqueles que estarão lhe acompanhando, impulsionando, intuindo para que tuas ações de agora em diante sejam as melhores, para que tu veja que o resultado do que tu quer, do bem que tu almeja alcançar, estará ali, à sua frente, pronto a ser conquistado, para que tu tenha tranquilidade, paz, vigor, saúde, alegria em seus passos. Nosso Senhor disse: tenha fé deste grão de mostarda, e a tudo tu consegue. Nós vamos ajudar. Pedimos apenas que seja perseverante, determinado, e que faça dessas orientações simples o instrumento perfeito para tu se fortalecer e vencer. Que a luz de nosso Senhor, de Nossa Senhora, brilhe sempre no caminho de todos vós. Ai, não é demais? Quando a gente abre o coração para ouvir cada palavra, a gente vê a grandeza de tudo que é dito ali. E se um dia, né, a gente conseguir realmente colocar na prática, a gente vai evitar tantos problemas, tantos sofrimentos. Mas, enquanto a gente ainda não faz isso, né, a gente se conecta aqui. É tão bonito, né, quando ele disse assim para todos nós, que não estamos aqui à toa. Então, você também não está assistindo, não está vendo à toa. Aqui é um canal, né, como vocês sabem, aqui de uma grande rede, de um grande canal que a gente está acostumado. Porém, a gente está aqui na essência, né, dentro da casa de Maria. É através desse canal? Mas é só um meio de comunicação para levar toda essa energia e esse amor que a gente está recebendo neste momento. Então, receba, né, tudo que a gente vai conversar agora, relembrando que é para fixar mesmo, né, trazendo para o nosso dia a dia. Porque quando a gente associa, eu sempre, gente, anotei todas as palestras. Claro, não conseguia na íntegra, mas pelo menos as principais coisas, como eu fiz agora e faço toda vez que eu venho aqui. E eu já imagino todos os meus amigos aí que eu já conheço, né, vendo, para quem não me conhece, né, deixa eu me apresentar, Juliana, sou voluntária aqui da casa. E eu sempre anotei tudo. E eu sempre quis traduzir, como eu faço aqui com vocês, para o meu dia a dia. Para fixar mesmo, sabe? Porque ouvir coisas bonitas é muito fácil, mas ali eu falo, poxa, mas como que eu vou trazer este ensinamento, né? Onde eu estou errando de tudo isso que ele acabou de dizer, ou qualquer um deles, né? O que eu estou absorvendo? O que eu estou praticando? Né? Vocês se lembram que eu falei que eu ia fazer uma pergunta que nós todos já conhecemos, como ele falou assim, tem um irmão, né, espiritual, eu não lembro o termo que ele usou, mas é o cigano, né, o Julio Del Toro. Ele falou, olha, ele sempre aqui vem e nos fala, né, que é aquela frase que a gente já ouviu tanto, eu quero, eu posso, eu vou realizar, não é assim? Isso a gente sabe, se eu perguntar para vocês quais são essas frases, talvez você tenha na ponta da língua, mas será que você tem isso realmente de coração, sentindo quando fala? Ou será que fala, como ele explicou bem, como um mantra que é isso? Porque, gente, eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi ele falando isso, eu falei, nossa, eu me lembro que todos os dias a minha mãe acordava e antes de sair de casa ela se benzia toda, desligava o gás lá 1000 vezes, né? E depois ela falava uma coisa que eu lembrei há pouco tempo. Ela falava todos os dias sobre todos os pontos da minha vida, eu serei cada vez melhor. E eu era pequenininha e eu ouvia minha mãe, ela afirmava, mas ela falava isso com muita fé. E aí eu entendi quando esse irmão trouxe, né, todas essas frases, que aí eu admito que eu errei muito em não colocá-las em prática. E depois dessa palestra desse irmão, eu falei, poxa, eu vou fazer como minha mãe fazia aquele mantra e eu vou fazer essa frase. Por quê?
Isso é ter a fé em você, é acreditar em você. E a gente deixa de fazer isso. E ele fala também, ele menciona aqui, olha, mais no começo, quando a gente, né, está ali com coisas simples, pessoas ao nosso convívio ali, que a gente não dá um bom dia. Aí eu até acrescento, às vezes a gente não elogia, não olha o lado bom, porque, tá todo dia ali, né? Principalmente entre os casais, gente, precisa ter esse respeito, esse olhar, né? E criticar, claro, quando não está muito legal, mas com respeito, não ficar brigando, né? E aí, quando a gente passa no nosso dia a dia a observar esses pequenos detalhes, a gente fala, poxa vida, eu tô querendo que alguém me elogie, eu tô querendo que alguém me, repare em mim, eu tenho um olhar de amor, mas eu não estou tendo com as pessoas à minha volta. Então, é mais simples do que a gente imagina, e todos esses detalhes, eu vivo falando isso lá em casa, que todo detalhe faz a diferença. Aliás, são nos detalhes que se faz a diferença. Por exemplo, um bolo todo mundo faz. Agora, aquele mega bolo maravilhoso com amor, né? Isso são poucos. A Benê, não sei se ela está assistindo agora, mas aí ela falou assim, Ju, eu fiz uma lasanha sem queijo, tudo. E eu falei, olha, você fazendo, eu até acredito que ficou bom. Mas se fosse eu fazer, porque ela tem o dom, gente, eu falo para ela, se ela cozinhar pedra, vai dar certo, vai ficar uma delícia. Mas isso é dom, é amor, é carinho, né? É dela. E isso a gente pode fazer com as coisas que a gente gosta. Às vezes não é para uma limpeza, às vezes não é para cozinhar, mas às vezes é um carinho que a gente gosta de fazer algo por alguém. Tem gente que adora presentear, não é verdade? E pensa em todo mundo, tudo tem esse cuidado. É da pessoa, né? Quando Cristo nos fala que brilha a vossa luz, são esses talentos que a gente deixa lá escondidinho quando não deveria. Então, comece dentro de casa, porque é muito certo que o que a gente emana, o que a gente fala, o que a gente principalmente sente, é o que a gente vai colher nesse universo, porque é uma lei universal. Quem estudou lá, Cabalion, o Júnior está ali, ó. Peraí, fala aí, gente. Como? Caibalion. Nem vou falar, tá, gente? Eu vou treinar, depois eu falo aqui. É que ele veio aqui a fazer algumas coisas e aí tá ele e o Hugo ali. Obrigada, viu, pela ajuda. Então, aí, olha só, nesse livro mostra muito bem essas leis. E tem aqui, tá, gente, no site. Aí vocês podem ver direito, podem ler o nome direitinho. Mas ele é um livro muito rico. E engraçado que há uns 20 anos eu dei esse livro para o Júnior e, felizmente, aqui nas lives, uma pessoa muito querida, lá de Manaus, inclusive, deu de presente para ele, bem no início das lives aqui. Foi um grande presente, porque a gente foi rever essa lição tão importante. E lá diz exatamente essas leis que esse irmão disse, né? Onde nós todos temos que essa lei universal, ela te devolve esses hábitos, esse costume. E aí, eu também achei bem interessante dar esse exemplo, porque às vezes a gente fala assim, poxa, mas eu faço tudo, né? Olha, eu entro lá no site, eu compro os banhos, as velas, né? Eu faço tudo tão certinho. E por que eu ainda não consegui melhorar financeiramente? Por que eu ainda não consegui realizar um grande sonho? Ou ter um relacionamento que eu goste, né? Que eu fique bem, que eu fique em paz, que eu fique feliz. Outro dia uma amiga ela falou assim, Ju, eu me culpo porque assim, eu faço tudo direitinho e mesmo assim eu ainda fico triste. Eu estou depressiva, eu estou chateada. Eu peguei e falei, olha, primeiro que nós não conseguimos nessa reforma íntima e resolver as nossas emoções de um dia para o outro. Então, por aí, a gente também tem que ter paciência, inclusive já fiz uma live aqui falando disso, para a gente ter paciência com o nosso aprendizado, ou seja, com o nosso entendimento, que às vezes a cabeça ela vai até ouvir, mas ela não vai assimilar de uma hora para outra. Isso tem que ser digerido, e isso é uma construção diária, não tem jeito, né? Então essa paciência a gente vai ter que ter.
E outra é realmente se quando eu estou fazendo, eu estou com meu coração aberto para aquilo. Porque, olha, eu antes era super disciplinada com os banhos, tal dia esse, o outro, o da limpeza, o da proteção, o forte, e por aí vai. Ui, desculpa, gente, a mania. E aí, o que acontece? Quando você tem essa disciplina, ótimo, só que tem um grande problema e perigo, que é o que aconteceu comigo. Você cai ali numa rotina e você já não percebe mais que a importância realmente daquilo. Então, você não faz com o coração aberto. Você fala, hoje é dia do banho forte, tá, deixa eu ir lá tomar banho forte. E você não entende que você tem que estar aberto, o seu campo energético, para receber esse banho forte, entendem? É como uma prece. Às vezes, se você está com pressa, você não consegue se concentrar. Então, é melhor você falar meia dúzia de palavras de amor e agradecer e seguir o teu caminho, né? É melhor. Uma coisa muito importante que ele menciona nessa palestra também, é uma coisa que é um dos males dos nossos tempos, digamos assim, que é a pressa. E a pressa, eu achei tão interessante, deixa eu ver se eu acho que eu anotei, a frase que ele diz, que a pressa ela nos faz errar. É muito, e é bem isso mesmo. A gente, quando está com pressa, a gente atropela tudo. E isso faz com que a gente não nos cuidemos, né? E também fazemos as coisas de qualquer jeito. Por quê? Porque eu estou com pressa, então eu não vou comer direito, né? Ele deu o exemplo ali do prato de comida. Tá super nutritivo, tá lindo, colorido, né? Preparou um bom prato, ou escolheu ali onde você for comer as melhores coisas, se serviu. Só que na hora, na pressa, você nem presta atenção. E a gente tem que entender que eles vivem tentando, né, fazer com que a gente entenda que o nosso corpo, ele não é só, deixa eu então só engolir isso aqui, tá tudo certo, é resolvido. Não, a gente tem um conjunto harmônico mesmo dentro de nós, desde da sua corrente sanguínea, que ela tem um tempo determinado para passar por todo o seu corpo. E quando a gente está diante de um prato, né, uma refeição, a gente tem que perceber o aroma. Por isso que tem pessoas tristes e perde o apetite, tudo porque faltam os estímulos mesmo, que é o visual, um prato diferente, um prato bem temperado, entender, falar, poxa, não, deixa eu comer direitinho agora, porque isso vai ser tão bom para a minha saúde, mesmo que eu não esteja sentindo nada, mas isso aqui vai refletir alguns anos ali, né, com determinadas práticas, vai ser bom para mim, então deixa eu exercitar, fazer isso aqui direito, né, e isso, gente, claro que dá trabalho, e isso não são todas as vezes que você vai falar, poxa, não, hoje eu consegui um bom tempo, eu vou comer direito, a gente sabe que não. Porém, a gente sabe que quando a gente se esforça o mínimo, né? Como ele falou, poxa, às vezes a gente pede para que vocês não comam carne por um determinado período. Para vocês é um grande sacrifício, mas vocês não entendem que ali é uma manutenção de um tratamento recebido e que precisa para que aquilo dê certo, né? É a sua parte também. E nem é para sempre, né? Às vezes é por um período, um menor, outros mais longos, mas não tem problema. É por um objetivo muito sério. Aqui na casa, eu sempre falo que eu vejo assim os testemunhos. Eu até quero conversar com a turma aí, né, que é responsável aqui pelos programas, tudo, que alguém apresentar. Porque a gente tem, né? Eu vejo as entrevistas todas, mas porque são tantos, gente. E são coisas assim que é de encher a nossa alma de fé, de esperança, de ver um grande exemplo, entende? Então seria muito interessante vocês ouvirem todas essas histórias, porque são verdadeiras histórias que, olhando assim de longe, você fala assim, meu Deus, isso não tem solução? Não, isso aqui é só um grande milagre. E aí você olha o grande milagre acontecendo. Então, assim, são coisas que a gente aprende aqui nessa casa de Mãe Maria, que tudo com amor, e como ele fala, com essa simplicidade e humildade, primeiro com você, depois à sua volta, é permitido tudo, porque tudo é possível naquele que crê. Eu gosto muito que esse irmão, ele sempre traz, todos eles, né, mencionam muito essas palavras de Cristo, que a gente às vezes deixa, né, ou então só decora, como eu falei, e não sente, não vivencia.
Quando ele falou, né, de que as pessoas, que Cristo, quando chegava, ele já falava, eu vos dou a minha paz. Gente, por mais que tivesse alguém ali descontente, enfim, ao contrário, ou com repulsa, né, não vou ouvir, ou alguma coisa negativa, aquilo se quebra. Então, é uma coisa muito simples que Cristo já nos ensinou. E aí me lembrei de um livro que eu li, não vou lembrar o nome, gente, que tem muitos anos, foi na faculdade lá de administração que eu li, que um senhor, todas as vezes em que ele chegava para uma grande negociação, mesmo onde tivessem concorrentes e tudo, ele presenteava a todos. Né? Ele sempre presenteava a todos, independente se era concorrente ou era a pessoa com que ia contratá-lo, enfim, ele já ia com isso. E aí eu sempre associei a essa atitude de Cristo, de ir com amor, porque isso, gente, já ameniza, sabe, energeticamente, e aí você já traz aquela força do bem, você já jogou ali para o universo uma coisa extremamente positiva. Então, mesmo que ali, de repente, não saia algum resultado 100% do que você gostaria, com certeza você vai colher esse fruto lá na frente. E, às vezes, quando a gente menos espera, é quando a gente precisa, e aí vem o milagre, vem a situação, vem as pessoas certas, que nos falam, opa, não, eu te ajudo, não, eu faço. Isso é tão bom. Isso eu sempre paguei para ver, porque, assim, pela minha mãe, né, ter sido sozinha, quem não conhece minha história é que minha mãe é nordestina, negra, tudo, e veio morar em São Paulo. Eu gosto muito de repetir, porque as pessoas às vezes falam, mas você não sabe o que é lidar com preconceito. Eu falo, mas eu sei sim. A mulher que eu mais amei nessa vida, né, a primeira, na verdade, porque a segunda é minha filha maravilhosa, essa mulher, e entre outras, tá, gente? Mas estou falando as mais. E aí, olha só, quando essa mulher, eu vi ela sofrer, aquilo era como enfiasse uma faca no meu coração. E eu entendi algumas durezas que minha mãe foi com a vida, porque ela precisava se defender. E eu comecei a acreditar que tinha que ser assim, só que eu não conseguia. Meu jeito é esse, eu não sei ser diferente, né? E eu acho interessante, que delícia, que todo mundo é diferente, a gente pode, né, trocar essas energias e admirar o outro, que é completamente diferente de você, eu acho isso o máximo. E eu falava assim, mas eu tenho que ser como ela, porque ela me ensina a me proteger, lógico, imagina, filha, e ainda ela falava assim, olha, não dá atenção, fecha a cara, não deixa chegar muito perto, aqueles cuidados que, infelizmente, tem que ter mesmo. E aí eu falava, poxa, mas e agora, né? Eu vou ter que ser assim? E aí, com esses irmãos, eu entendi, me veio que não, você não pode ser bobo, porque os ciganos espirituais, a gente vê, né, que eles são muito espertos no sentido de olhar. Esse prestar atenção é maravilhoso deles, então eles nos conhecem muito bem, porque eles não ficam ali em atendimento ouvindo só o que a gente está falando. Eles percebem a nossa energia, eles olham além. E eles nos ensinam e nos convidam a fazer isso com todos à nossa volta. A gente que esquece, né? Mas é importantíssima essa lição. E aí eu pensei, poxa, quando a gente vai com doçura, a vida retribui. E todas as vezes, gente, que eu tentei ser mais áspera, tal, não sei o quê, mas é na hora também que vem, sabe, o troco. Acho que meio que para lembrar, falar, não, você não é assim. E não vamos admitir você ser dessa maneira. E eu realmente não sei, não sou, né? Sofro às vezes por isso, fico brava, chateada, mas é meu. Até o próprio Júnior falou assim, fala, você tem que falar, e não sei o quê. Eu falo, não, eu não vou ficar gastando minha energia, cada um vai ser o que é, e eu vou seguir meu caminho, a minha energia eu vou canalizar para mim, para o que eu quero. O outro, do jeito que está fazendo, paciência, né? E aí ele fala, né, de devemos cuidar do nosso ambiente, que é a nossa casa. Isso também, gente, é o local onde a gente trabalha. Porque às vezes a gente fica assim, mas ele não faz, mas não interessa se o outro faz, deixa de fazer. Você tem que cuidar. Uma coisa que eu não tinha o hábito era de fazer esses rituais mesmo que nós aprendemos, né, aqui nessa casa. Eu não tinha o costume de fazer comigo
na minha casa. Eu achava que determinadas coisas era só quando eu fosse a uma determinada reunião, no lugar que eu frequentava, e pronto. E aí, quando eu comecei a ouvir aqui na casa que a tua casa tem que ser o seu canto de paz, né? Tem que ser o seu maior templo. E eu falei, poxa, é verdade, que minha mãe sempre falava, não importa da porta para fora, né? O importante é você ter paz dentro de casa. E se por algum motivo você não está tendo, você tem que buscar isso. Então, que seja uma limpeza energética, que seja a mudança de hábitos com os seus, né? Eu me lembrei também agora de uma história que acho que exemplifica muito bem isso, que uma mulher, ela era casada e a sogra dela veio morar com ela. Eu vou resumir, tá, gente? Só para pegar o objetivo mesmo dessa história. E o que aconteceu? Ela não aguentava mais a sogra. As duas discutiam o dia inteiro. Aí ela soube de uma curandeira, do que vocês quiserem chamar, né? Dessas bruxas, eu digo assim, né? Com todo carinho, porque às vezes parece pejorativo, mas para mim eu não acho. Então, ela foi atrás dessa sábia, né, que entendia tudo de ervas e tudo, e ela falou: a senhora precisa me ajudar, porque eu não aguento mais ficar na minha casa, eu não tenho mais paz com aquela minha sogra morando lá. Ela precisa ir embora, ela precisa morrer, alguma coisa precisa acontecer. Aí, essa sábia olhou bem para ela e falou assim: eu tenho a solução para o seu problema. Então, ela foi lá, pegou, fez uma porção mágica, maravilhosa, entregou para ela e falou: olha, você vai fazer assim, dá todos os dias, mas isso aqui tem que ser pouquinho, para ninguém desconfiar. Todos os dias, você leva esse chazinho, põe uma colher disso aqui num chazinho, prepara e dê para ela. E assim, seja doce, né? Porque senão as pessoas vão começar a perceber, né, que ela vai mudar e vão falar que a culpa é sua. Aí ela foi fazendo isso e ela, uma ternura de pessoa dentro de casa, tudo ficou calmo, né? Não tinha mais briga, não tinha, porque ela achou que ela estava, né, cumprindo um plano e que ele ia dar certo. E realmente deu. Porém, ela chegou depois de um mês ou 2, não sei, ela voltou desesperada na tal mulher e falou: olha, eu preciso desfazer isso. Aí a curandeira olhou e falou assim: é mesmo? Mas você não pediu? E agora? Ela falou: não, eu não quero mais que ela morra. Ela virou minha melhor amiga, a gente uma cuida da outra, eu nem sei mais como eu vou viver sem ela. Aí a sábia olhou para ela, deu uma risadinha e falou: fique tranquila, ela não vai morrer. Aquilo não tinha nada de especial. Você deu amor a ela, tratou ela bem e ela só te retribuiu. E essa história, gente, faz muitos anos, eu nem lembro onde eu ouvi, mas eu sempre vejo isso, que às vezes o mundo está tão duro, tão áspero, que só precisa de alguém chegar com uma ternura, com amor, né? Não ser bobo, mas chegar com esse magnetismo. Então, se dentro da tua casa, por algum motivo, né? Eu sei que tem problemas com drogas, com vícios, ou pessoas estressadas, tudo. Nossos irmãos sempre nos orientam: faça uma prece, se recolha, não bata de frente, né? E acredite, gente, que a solução de alguma maneira vai vir. Mesmo que não seja hoje ou amanhã, mas vocês podem ter certeza que chega. A gente tem que ter muita fé em acreditar em nós, como, né, nas frases: eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou realizar. E também fé de que nós temos um Pai maior e que não nos abandona. Quando a gente pede, né, a gente se propõe a assistir uma live dessa, aí a todos esses lugares, né, que a gente vai, na caravana de luz, tudo, quando a gente se conecta de alguma maneira, ou na hora do Ângelus, enfim, quando a gente dá esse voto de confiança a esses irmãos, eles nos estendem a mão com uma generosidade. E eu falo mais, não é só um, não. Porque eles também são espíritos em evolução. Eles pedem ajuda a todos, porque é uma equipe, eles têm muita generosidade de trabalhar em conjunto e um contribuir com o outro, né? E cada um é especialista em uma área, tem o da economia, o da saúde, e por aí vai. Então, assim,
todos se complementam num ajuste para que tudo seja do melhor para a gente. Porque eles já entenderam uma coisa que, às vezes, aqui na Terra a gente tem uma dificuldade, que aqui é uma disputa, né? E aqui a gente tem que entender que a gente só vai ficar feliz 100% quando a gente não vê mais a fome, a dor, né? É tão triste, gente, agora nessa parte econômica da nossa que a gente está vivendo, no mercado você vê que as pessoas pegam aquela coisa mais barata, mais precária, e assim, você vê que, nossa, é de cortar o coração. Eu vejo isso principalmente os idosos, eu falo, poxa vida, trabalhe uma vida inteira e depois, né, não ter dignidade de comprar o que você precisa. Mas eu falo, se for uma pessoa sábia, vai saber, né, fazer o melhor com esse que está comprando daquele alimento, enfim, e é isso que a gente tem que aprender a viver. Por quê? Aqui ninguém está passando por nada à toa. A gente já aprendeu isso, né? Então, se existem determinadas situações que fogem, né, do nosso controle e ainda causam sofrimento, a gente tem que ter muita disciplina para conseguir adquirir todas essas sabedorias aqui, né, que esses irmãos caridosamente vêm nos ensinar e praticá-las, vivenciá-las. No começo, pode ter um pouco de dificuldade, né, de confusão. Nossa, mas será que eu estou fazendo mesmo de coração? Tá? Mas o simples fato de você dar o primeiro passo e fazer algo por si já é, sim, uma disciplina, já é um começo para uma melhora e para a solução de diversas coisas. Então, não esmoreça, né? Sempre tem essa disciplina, a determinação e a fé. Porque, assim como eu estou buscando, eu tenho certeza que muitos de vocês também, e a gente vê relatos aqui incríveis. Então, se for o caso, volta e anota e olha e fala, não, como que eu posso praticar isso aqui no meu dia a dia, né? Poxa, tantas coisas, ele diz assim, ó, deixa os costumes e vícios, né? Porque a gente tem aquela síndrome de Gabriela, de eu nasci assim, eu vou morrer assim. E não é. Senão não teria sentido a gente reencarnar. A gente vem sim para melhorar, para crescer, para evoluir, para ter paz, para ajudar, para contribuir. Como ele falou, todos vocês são responsáveis por essa melhora e nós somos mesmo. Então, mesmo que a gente não saiba como fazer, né? Quando a gente tem vontade, Deus vai mostrando o caminho. E aí, naturalmente, você vai fazendo isso com as pessoas à sua volta. Então, não se desmereça, né? É tão bonito quando eles falam isso, não se desmereça. Acredite no seu potencial, nos teus sonhos, nos seus valores. Você não está aqui à toa. Então, todos nós podemos sim contribuir um com o outro. Porque se nós vivêssemos aqui sozinhos, a gente não daria conta de fazer tudo que a gente precisa só para nós. Não é verdade? Quantos profissionais envolvem a nossa vida, né? Olha só, desde o microfone, desde a pasta de dente, desde a comida, alguém plantou, enfim, é impossível numerar tantos serviços que a gente precisa aí de todo mundo à nossa volta. Então, vamos valorizar e agradecer, mas de coração. Que bom que eu entro dentro da minha casa, eu tenho uma água, uma torneira, que infelizmente nem todos têm, mas se não tem, de repente tem aquele chão, né? aquele teto que minha mãe, eu lembro que ela falava assim, ai Ju, São Paulo é bom que a gente tem tudo, mas é tão caro, a gente se mata para pagar um aluguel. Eu, mãe, ela falou, lá a gente tinha terras à vontade, né? Lá na Bahia, tudo. E eu falo, é tudo de acordo com o nosso momento, né? Que a gente precisa aprender, que a gente está vivendo. Então, a gente vai aprendendo com esses nossos irmãos, e como ele terminou, eu vou terminar, então. Que tenhamos disciplina e que sejamos perseverantes, porque é isso que a gente precisa, com muita simplicidade e humildade, primeiro conosco, depois com todos à nossa volta, não é verdade? Então, beijo, até a próxima, salve Jesus, salve Maria Santíssima!